faço parte do conjunto de portugueses que, quando o referendo da regionalização, votou contra a regionalização. E julgo que hoje os arrependidos, o lote de arrependidos relativamente ao tema da regionalização na sociedade portuguesa engrossou de forma significativa e muitos deles com elevadíssimas responsabilidades a nível político nos mais diversos órgãos, provavelmente terão nos próximos anos nas mãos a responsabilidade de colocar no terreno a regionalização. Permitam-me que eu comece por falar da vertente de aprofundamento do regime democrático. Afirmar aos presentes que hoje vive-se uma situação de crise de confiança nas instituições da democracia portuguesa seguramente não é nada que vos espante. Recordar que todos nós diagnosticamos ao longo destes anos um profundo afastamento dos cidadãos relativamente à vida política e um crescimento significativo e estruturado da abstenção nos atos eleitorais, também não é nada de inovador que eu possa afirmar. Mas deve-nos fazer refletir se cruzarmos os braços e considerarmos que exclusivamente o discurso político ou a apelação dos políticos relativamente à vida pública será remédio suficiente para inverter esta lógica, se não será uma utopia e se não será um engano fatal para o regime democrático tal e qual como nós o conhecemos. Eu sou favorável a mandatos alargados, mas únicos. Um regime presidencial em que o Presidente da República tenha um só mandato de 7 anos. Que saiba que tenha um lapso de tempo no qual poderá ficar na história por uma de duas razões. Ou porque cumpriu uma missão histórica, ou porque falhou na sua missão histórica. Porque não vai estar preocupado com a sua reeleição, nem vai estar preocupado em compatibilizar a sua ação política com os contrapoderes que hoje uma democracia moderna associa através das mais diversas manifestações que, em termos sociais, as corporações vão assumir. Se nós somarmos a isto um Parlamento forte, respeitado, com menos parlamentares, e sempre que eu digo isto, há um politólogo que acha que eu acabei de dizer um grande disparate. Eu acredito que um Parlamento de 50 deputados é mais que suficiente. Se olharmos para os Estados Unidos, se fizermos a regionalização, como é óbvio, se olharmos para os Estados Unidos, o Congresso americano não tem, obviamente, 2 ou 3 mil congressistas, dada a dimensão dos Estados Unidos. Reduzir significativamente o número de deputados, criar círculos uninominais, daria uma corresponsabilização direta dos deputados naquela que era a representação efetiva do povo e um contrabalanço naquela que era o poder de um homem só eleito de forma presidencial. E este contrabalanço entre um Parlamento forte, diretamente legitimado, com responsabilidade clara e objetiva perante os seus representados e um Presidente com competências de um único mandato, na minha opinião, reforçava o prestígio, a capacidade de intervenção e a eficácia de funcionamento dos órgãos de Estado. Nós temos na sociedade portuguesa um buraco negro entre aqueles que estão no topo e que respondem perante a população através da comunicação social e também dos órgãos de fiscalização da democracia e aqueles que estão na base. E no meio temos empresas públicas, temos responsáveis regionais, temos diretores gerais, temos altos cargos de Estado que entram e saem desses cargos sem nunca serem questionados sobre o desempenho das suas funções. Seria muito mais útil que as comissões parlamentares verificassem, antes da tomada de posse, as competências dos administradores de empresas públicas. Que o Presidente da Renfer fosse, previamente à sua tomada de posse, fosse indigitado e fosse à Comissão Parlamentar de Obras Públicas e Transportes especificamente dizer qual era o seu projeto de 3 anos à frente da empresa. Quais eram os compromissos que o Governo tinha assumido com ele para garantir o cumprimento desse projeto.
para que anualmente pudesse ser chamado e avaliado relativamente ao desenvolvimento desse trabalho e, no fim, pudesse ser democraticamente fiscalizado. Mas os partidos também têm a responsabilidade. E eu quero aqui também dizer que os partidos têm a responsabilidade. Os partidos também têm vícios, também têm responsabilidades que precisam de ser corrigidas. E na minha opinião, o confronto interno a nível regional poderá fazer um apuramento da qualidade das componentes partidárias dos mais diversos partidos. E a velha e estafada ideia de que vamos criar terreiros do paço e palácios é completamente estafada. Este governo tem revelado uma falta de respeito grosseira pela região. Grosseira. E não vou repestinar um conjunto de factos que se passaram com a inauguração da linha do metro na Maia. Não vou repestinar as declarações do Sr. Ministro das Obras Públicas a propósito do metro. Não vou repestinar as atitudes inqualificáveis que todo aquele Ministério tem tido com a região, mas vou recordar que o Governo, através, por exemplo, da Secretaria de Estado do Ordenamento e da Habitação, paralisou completamente o apoio à região em termos de política de habitação. A lei das cotas, discorde-se ou não quero entrar nessa discussão, eu pessoalmente concordo, a lei das cotas vai fazer com que uma parte significativa da classe política que vai sair deste processo eleitoral seja naturalmente e forçosamente nova. Daí julgo que não haverá mal nenhum para o mundo. Uma parte significativa dessas pessoas ficarão, outras, porventura, vão se desencantar, irão embora, mas as que ficarem farão a diferença. E um outro fator importante era a conjugação da lei de limitação de mandatos nas autarquias. Considero que a lei de limitação dos mandatos nas autarquias também ajuda a essa renovação da classe política. E acrescenta um fator muito importante, que vai introduzir competitividade dentro da massa crítica da classe política. Porque há jovens autarcas que vão sair, e há autarcas que vão sair daqui a 4 anos, com muita vida pela frente, e que vão querer disputar lugares no Parlamento, vão querer disputar lugares noutros órgãos, e vão, portanto, aumentar a tensão interna de competitividade, ajudando, fundamentalmente, numa lógica de nivelamento superior dessa qualidade. Porque trazem experiência, trazem competências para esse debate e para esse desafio. E eu acredito que quem tem a oportunidade e a sorte de estar a governar um partido ou, neste caso, um distrito, no momento em que se vão conjugar estes fatores, tem o dever de, historicamente, não falhar. Procurei fazer isso com a captação e o incentivo de mulheres a participarem ativamente na vida política do partido. Acho que consegui positivamente mobilizar essa causa. Acredito que o resultado só será efetivo daqui a 4 anos. Depois de 4 anos de experiência de aplicação de lei. E depois, no momento em que se vai fazer o corte dos mandatos, obrigando a essa renovação. E, portanto, na minha opinião, este é um tempo de oportunidades, é um tempo de mudanças estratégicas na vida política e na classe política, e é um tempo de olharmos com responsabilidade para o sistema democrático e percebermos que temos que o repensar 35 anos depois do 25 de Abril. Eu acredito na democracia, fundamentalmente naquela que tenha a coragem de se repensar para se modernizar e para se reinventar. Muito obrigado. A Comissão Política da Distrital do PSD Porto convida-o a assistir aos nossos eventos. Esteja atento à nossa agenda política em www.psdporto.net. Tenha uma participação ativa na sociedade.